duas proposições são equivalentes a partir de suas tabelas verdades. Porém, nós falamos também de duas regrazinhas que a gente tem para a gente trabalhar quando aparece uma condicional. Vamos lembrar qual é? Vamos lembrar na questão? Vamos lá, ó, tem questão na tela aí para gente, ó. Considere a sentença. A sentença. Se tenho saúde, então sou feliz, já disse para, né? A gente já falou. Setinha em cima do então. Tenho saúde é a primeira parte. Sou feliz é a segunda parte dessa nossa condicional. Uma sentença marca logicamente equivalente. Pronto. Pessoal, olha só. Nesse momento, como a gente está iniciando esse trabalho, vamos esquecer um pouquinho o gabarito, tá? Vamos bater de acordo com as duas regras, como é que a gente vai fazer, tá certo? Só para a gente fixar. Depois a gente olha o gabarito, não tem estresse também não, tá certo? Mas a ideia é que a gente precisa fixar o conceito das regras que a gente estudou na aula passada, beleza? Então bora lá. A primeira, eu vou fazer o quê? Inverte nega, né, PH? Exato. Depois, pego a primeira parte, tenho saúde, inverto, né? Trago para a segunda parte, fazendo o quê? Negando, não tenho saúde. Pronto, acabou. Morreu Maria Preá, meu povo, acabou. Olha só, se não for esse o caso, é o caso 2. Qual é o caso 2? O troca pelo ou. Pego a primeira parte, tenho saúde, faço o quê? Nego, não tenho saúde. Não tenho saúde. Depois, pego a segunda parte e mantenho. Sou feliz. E no lugar do se então, a gente troca pelo ou. Meu povo, é uma das duas. É uma das duas. Gabarito, letra E. Não tenho saúde, eu sou feliz, fez o troca pelo ou. Tá certo? Veja, não precisa trocar não. Pode deixar aí mesmo. Só para marcar aqui. Pronto, olha só. Como eu falei também na aula passada, não há, digamos, prioridade para entrar com o se então, tá certo? O que é que a gente precisa se lembrar nesse caso? Bom, faço uma. Não deu? Faça a outra, tá? Professor, e se eu fizer logo a primeira? Acabou, você não precisa fazer a outra, né? Beleza, não precisa. Tá certo? Escolhe uma, faz. Não tem, escolhe a outra. Perfeito? Beleza demais. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Se a cantora Alcione é maranhense, um beijo no papai e na mamãe para todos do Maranhão, né? Inclusive a Marrom. Cajueiro velho, vergado, sempre e por aí vai. Isso aí eu sou ruim mil. Como um cantor, PH, você é um mais ou menos professor. Vamos lá. Se a cantora Alcione é maranhense, então ela é nordestina com orgulho. Aqui, ó, tá aqui o nosso cintão. Aqui a gente já bate o olho de Tandera. Traz pra cá, traz pra cá. Alternativa A, si, B, se, todas elas são se então. Meu povo, só pode ser uma coisa. Aqui não tem que pensar, tem que fazer o inverte nega. Não tem outra coisa para fazer. Ora, se ela está me dando uma condicional e todas as alternativas são condicionais, só pode ser o inverte nega. Vamos lá? Quem é a segunda parte? Ela é nordestina com orgulho. Eu vou procurar então trazendo para a primeira parte, negando. Não é nordestina com orgulho. Ó, a A já está fora, a C já está fora, a... Ixi, vai ficar logo assim de primeira? Vai ficar logo de primeira. Ó. Nenhuma delas tem a segunda parte, trazendo para a primeira, negando. Vamos bater, né? Então, pega a primeira parte, a cantora Alcione é maranhense, leva para a segunda parte, negando. Negando, ó a negação aqui, ó. Olha a negação, gabarito, letra B, lindo e maravilhoso, ó. Cientãozinho aqui para ela aqui, ficou tranquilo, não? Ficou tranquilo. Pega a segunda parte,
traz para a primeira, negando, a cantora sendo lógico. Aqui fica só um detalhe, ó. A gente precisa fazer o ajuste, né? Eu não vou... Se eu levo essa aqui para frente, eu trago Alcione também, né? Se a cantora Alcione não é nordestina com muito orgulho, então, da outra eu tiro. Então, ela, negando, não é maranhense, tá? Só uma adaptaçãozinha, não tem nada pra gente se preocupar aqui, tá certo? Beleza? O que importa é, peguei a primeira, nordestina com muito orgulho, vou negar, não é nordestina com orgulho. A segunda é maranhense, né? Eu pego a primeira, levo para a segunda, não é maranhense. Perfeito, tchutchuquinha da melhor qualidade. Olha só, pode acontecer um caso, ixi, essa aqui tá trocada, tira aqui para mim, por favor, tira essa telazinha aí. Não, deixa, pode deixar. Vamos se virar aqui com o que tem. Eu pensei que estava trocado aqui, mas deixa aqui para cá. Vamos primeiro resolver, depois eu entro nessa segunda parte. Eu imaginei que esse exemplo fosse para a própria questão. Vamos lá. Se a ave voa, então o sapo pula é equivalente à frase. Pronto, vamos de novo lá, tá certo? O que é que eu vou ter que fazer? Bom, peraí, deixa eu dar uma olhada na questão. Ih, PH, tem tanto ou como se então. Vamos fazer as duas. Vamos fazer mais rápido? Ó, se fosse o ou, a ave não voa. Mantém a segunda. O sapo pula. Junta as duas, a ave não voa e ou o sapo pula. Tem ela aí. Olha aqui, ela aqui. Belezinha demais. Traz pra cá, ó. Traz pra cá. Nosso pensamento até de prova. Vamos lá? Bom, eu tenho um cientão. Deixa eu trocar primeiro pelo ou. Eu pego a primeira, nego. A ave não voa. Beleza. Eu pego a segunda, deixo do mesmo jeito. O sapo pula. E vou juntar as duas com o ou. Junta todo mundo em coro, todo mundo. Eu esqueci a frase. A ave não voa ou o sapo pula. A ave não voa ou o sapo pula. E se não fosse? Vamos fazer o inverte nega, pensando. O sapo pula, vai para a primeira parte, negando. O sapo não pula. Tá certo. Depois, a ave voa, vem para a segunda parte, negando. A ave não voa. E eu vou preservar o nosso conectivo, o se então. Vai ficar, se o sapo não pula, então a ave não voa. Lindo e maravilhoso, tá certo? Não tem essa opção por aí. Pessoal, detalhezinho muito importante aqui no tete a tete para a gente colocar. Se a alternativa A, ao invés de ter a ave não voa ou o sapo pula, tivesse assim. Coloca na tela, por favor. A alternativa F ficasse assim. O sapo pula ou a ave não voa. Não tem nenhuma dessas aí, né? O sapo pula ou a ave não voa. Serve ou não serve? Seria gabarito também dessa nossa questão? Pegar o que foi que você fez. Eu troquei apenas de posição, ó. O sapo pula veio para a primeira parte, a ave não voa veio para a segunda. Pode ou não pode? Pode. Por que, PH? Falamos isso quando começamos a falar das nossas equivalências de proposição. Nós dissemos que com o i, com o ou, com se somente se e com o ou, a ordem não vai importar. Se eu pego, tenho um se então, encontro o ou desse jeito, bonitinho, marquei, porém, se não tiver essa opção e a banca trocar de posição essas proposições, mantendo o mesmo conectivo, para o ou, para o i, para o se somente se, para o ou, tá valendo. Tá valendo, tá certo? Fica muito ligado nessa pegadinha que pode aparecer pra gente. Então, caso tivesse, a nossa alternativa F também seria gabarito da nossa questão. Esse exemplozinho que tá aí do troca pelo centão era para aparecer junto com essa questão, tá certo? Mas sem estresse. Vamos para ela, qual é o pensamento? A afirmação, João não chegou ou a Maria está atrasada, equivale logicamente, proposição equivalente, perfeito? Proposição equivalente. Só que agora, ao invés de ele estar me dando um sim então, ele está me dando o quê? Um ou. Pá. E agora? Professor, posso utilizar o inverte nega? Negotov. Por quê? Porque para utilizar o inverte nega eu tenho que ter sim então. Professor,
Posso fazer o troca pelo ou? Negotov. Por quê? Porque para fazer o troca pelo ou, você tem que ter um se então. E agora? E agora nós vamos fazer a adaptação, aí sim, do troca pelo ou, que é o que o PH chama de troca pelo se então. A ideia agora, lembra, aqui comigo, por favor. Lembra, quando a gente estudou o troca pelo ou, o que é que a gente fazia? Nós tínhamos uma condicional e, aplicando a nossa regrazinha, troca pelo ou. Nega a primeira, mantém a segunda. E no lugar do se então, troca pelo ou. O que é que nós vamos fazer agora? O contrário. Ao invés de eu ter um se então e trocar pelo ou, eu vou ter um ou trocando pelo se então. Que é assim. Eu tenho um ou. Que é quezinho feio, né? Vou trocar pelo se então. Como? Pela mesma regra. Negando a primeira. Anota já aí, ó. Mantendo a segunda. Só que agora eu tenho um ou, eu vou trocar pelo se então. Ok? Pessoal, legal? Quando a gente estudou o troca pelo ou, nós fizemos uma condicional e negamos a primeira, mantemos a segunda e trocamos o se então pelo ou. Agora eu fiz o caminho inverso. Eu tenho um ou, daí eu mantenho a primeira, eu nego a primeira, eu mantenho a segunda e no lugar do ou eu troco pelo se então. Para cá. A regra é a mesma. Se eu tiver se então, eu aplico a regra e troco pelo ou. Se tiver ao contrário, se eu tiver um ou, eu aplico a mesma regra e troco pelo se então. Por isso que nós dissemos que essa regrazinha é uma adaptação, nada mais do que a troca pelo ou. Vamos de novo? Eu tenho se então, aplico, nega a primeira proposição, mantenho a segunda proposição, eu tenho se então, troco pelo ou. Só que se eu tiver um ou, eu faço nega a primeira, mantenho a segunda, eu tenho um ou, troco pelo se então. Beleza? Traz para a questão, meu amigo, por favor, olha só. Agora sim, vamos lá? João não chegou ou Maria está atrasada. Tenho um ou, troco pelo se então. Troco pelo se então. Fazendo o quê? Negando a primeira. Tem João não chegou, fica João chegou. Se então, né? Deixa eu deixar aqui. Se então. Maria está atrasada. A segunda parte mantém a segunda. Maria está atrasada. É um ou? Troca pelo se então. É isso aí? Gabarito letra D? Lindo e maravilhoso. Igualzinho, né não? Igualzinho o que aparece na nossa questão. Ok, meu povo? Bate o olho para cá. Olha só. Pronto. Juntei agora. Lembra lá do meu outdoor, né? Minha folhinha. Tabela verdade. Agora a gente coloca as três regrinhas da equivalência da condicional. O inverte e nega, o troca pelo ou e o troca pelo se então. E temos mais umas agora para a gente treinar isso aí. Joga na tela. Uma afirmação equivalente. Beleza. Está me falando de proposições logicamente equivalentes. PH. Com a proposição se estou feliz, então passei no concurso. Estou feliz, passei no concurso, minha proposição, conectivo, se então, tenho as duas, tenho a duas. Então, não tenho não, ó. Só eu tenho i, lascou-se, tem que ser o se então. Ó, as outras duas são se então. Pronto. Só pode ser o inverte nega. Vamos para o inverte nega. Pego a segunda parte. Passei no concurso. Faço o quê? Trago para a primeira parte, negando. Não passei no concurso. Pego a primeira parte. Estou feliz. Trago para a segunda parte, negando. Não estou feliz. E preservo o se então. Gabarito letra B. PH, mas por que você está me dizendo com a situação do i? Você está dizendo que você nem olhou para o i, porque
Nos estudos feitos de tabela verdade, lembra, para que duas proposições sejam equivalentes, suas tabelas verdades devem ser iguais. Foi isso mesmo que a gente comentou? Não encontrou para duas proposições, como é o nosso caso, duas proposições, uma forma em que a tabela verdade do se então seja igual à tabela verdade utilizando o conectivo e. Lembra que para que eu tenha duas proposições equivalentes em sua tabela verdade, mas além disso, ela tem que ser formada pelas mesmas proposições. Na hora que eu utilizo estou feliz e passei no concurso, não existe nenhuma possibilidade, utilizando o e, de dar a mesma tabela verdade. Ficou na dúvida? Pronto, pega o seguinte. Chama isso aqui de A. Chama isso aqui de B. A, se então B. Tabela verdade. VF, VV. Aqui você vai ter não B e não A. Faz a tabela verdade. Não B e não A. Essa daqui você vai ter A e B. Faz a tabela verdade. Aqui você faz B e não A. Faz a tabela verdade. Você vai ver que não vai dar igual. E não existe nenhuma parte, nenhuma forma que a gente tem na equivalência, segura as pontinhas que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, de termos proposições equivalentes, tendo de um lado a condicional e do outro lado a conjunção. Perfeito? Vamos lá, tem mais aqui pra gente. Opa, um verdadeiro e falso, ó, um verdadeiro e falso. Pessoal, métodozinho para a gente estudar questões de verdadeiro e falso. Sabendo-se que duas proposições são ditas equivalentes. Pronto. Está me falando de proposições equivalentes. Ele me diz que duas proposições são equivalentes quando suas tabelas verdades são iguais. Perfeito, já sabia disso, banca, mas vamos lá. É correto afirmar que a primeira proposição, se a criança tomou a primeira dose, então ela tomou a segunda dose. Carinha de emoticon, que conectivo é esse? Se então. Então ele está me dando um se então. E me diz que essa proposição é equivalente a uma nova proposição. Qual é a proposição que eu tenho? A criança não tomou a primeira dose ou a criança tomou a segunda dose. Pronto, a segunda dose. Carinha de emoticon e eu penso. A primeira é uma condicional. Está me pedindo uma proposição equivalente. A segunda é uma disjunção. Opa, tem alguma forma que eu trabalhe da condicional para a disjunção? Tem, é o troca pelo ou. Traz para cá. Primeira parte, a criança tomou a primeira dose. O que é que eu faço? Eu nego. A criança não tomou a primeira dose. Depois, pego a segunda parte. Ela tomou a segunda dose. O que é que eu faço? Deixo da mesma maneira. A criança tomou a segunda dose. E, no lugar do se então, eu coloco um ou. Eu coloquei um ou. Bateu lindamente, gabarito verdadeiro. Olha como o negócio é bonito. Olha como o negócio é legal aqui. Digamos que tivesse o seguinte. É correto afirmar que a proposição a criança não tomou a primeira dose ou a criança tomou a segunda dose é a primeira proposição que ele me dá, conectivo ou. É equivalente a uma segunda proposição. Se a criança tomou a primeira dose, então ela tomou a segunda dose. Pegar se só mudou a ordem? Sim. Para quê? Para que a gente lembre o seguinte, agora eu vou ter quem? Um ou. E vou querer fazer um se então. Qual é a regra? Que se eu tiver um ou, eu aplico o se então. O troca pelo se então. Eu nego a primeira, neguei. Eu mantive a segunda, mantive. Quem é que tem o conectivo? Ou. Eu troco pelo se então. Para fixar exatamente o conceito das duas, né, da adaptação do ou, do troca pelo ou, para o troca pelo se então. São iguais. Se eu tiver um ou quiser trocar pelo se então, nega a primeira, mantém a segunda. Se eu tiver um se então quiser trocar pelo ou, nega a primeira e mantém a segunda. Perfeito? Beleza demais. Tem mais alguma coisa aí pra gente? A proposição Paulo é médico ou Ana não trabalha é logicamente equivalente a. Beleza, vamos lá.
Lembrando, ó, proposição logicamente equivalente, conectivo, ou não posso utilizar o inverte e nega. Tenho que ir para o meu passo 3, que é o troca pelo se então. O que é que eu faço? Pego a primeira e nego. Paulo não é médico. Beleza. Depois, pego a segunda e mantenho. Ana não trabalha. E no lugar do ou, eu troco pelo se então. Beleza? Gabarito da nossa questão. Cri, cri, cri. Só os grilos. Cri, cri, cri. Pegar? Não tem essa daí, não. Não pode ser, se Paulo é médico, então Ana trabalha, não? Pode não, pode não, pode não. Tem que ser exatamente como a gente trabalhou. E agora, PH? Opção A, faz xixizinho nas calças de medo porque não sabe o que fazer. Opção B, sai correndo, nunca mais quero pegar nessa disciplina de raciocínio lógico. Opção C, vamos procurar uma outra saída. E aí, escolhe qual? Opção D, vai falar de não é de Deus e espera uma resposta do Pai. Então, vamos para C, vamos para C? Olha qual é o nosso pensamento. Eu tenho um conectivo ou apliquei a minha regra, troca pelo se então. Não deu. E aí? E aí, por serem proposições equivalentes, eu posso aplicar, nesse caso, o inverte e nega. PH, como é que você vai fazer o inverte e nega com o ou? Negotof. Eu vou fazer o inverte e nega com se então. Eu só posso fazer o inverte e nega com se então. Mas PH, não é essa a questão, mas elas não são equivalentes. Então, tanto faz eu trabalhar com essa como trabalhar com essa. Essa eu não posso trabalhar com se então, com o inverte e nega, mas essa eu posso. Beleza demais. Pronto. Traz para cá. Vamos aplicar o inverte e nega nessa. Vou fazer o quê? Pego a segunda parte. Ana não trabalha. Trago para a primeira negando. Negação de Ana não trabalha. Ana trabalha. Pega a primeira parte. Paulo não é médico. Leva para a segunda negando. Negação de Paulo não é médico. Paulo é médico. E no lugar do se então eu preservo, né? Não inverte e nega, se então. Tem essa daí? Tá meio... ficou bem legalzinho. Gabarito, letra A. Faz a seguinte anotação. Faz o seguinte, faz um treino para cá. Tarefa, dever de casa. Próxima aula eu vou trazer meu carimbinho de visto e vou passar o visto no caderno de vocês. Senão vão ficar de castigo porque não estão resolvendo as tarefas que o PH manda. Olha só, pega a proposição Paulo é médico ou Ana não trabalha e faz assim. Troca os dois de posição. Posso fazer isso? Com o ou eu posso. Com o ou eu posso trocar de posição e eu vou ter a mesma proposição, não é não? Posso fazer o seguinte, ela é equivalente a Ana não trabalha ou Paulo é médico, beleza? Anota aí, Ana não trabalha ou Paulo é médico. Faz aí, agora, no seu treinozinho de casa, como é que utilizando essa proposição pelo ou, você utiliza a regra do se então. Perfeito? Anota aí, depois qualquer coisa você me fala, tá? Beleza demais. Traz pra mim, traz pra mim. Em mim, por favor. Aí, beleza demais. Tem mais uma tchutchuquinha aqui pra gente. Vamos evoluir. Olha, essa passada é o top do top. Com relação à equivalência, esse é o top do top pra gente trabalhar. Tá certo? Então, caso haja necessidade, eu posso migrar entre as minhas proposições. Tá certo? Porém, traz isso aqui para a tela. Olha esse exemplozinho aí que apareceu para a gente. Um guarda portuário trabalha na fiscalização das pessoas que transitam pelo porto e conhece a regra. Quem tem crachá pode entrar no navio. A partir dessa regra, é correto concluir que, bom, quem tem crachá pode entrar no navio. Pessoal, essa regra que ele está me dando,
É uma proposição simples ou composta. Eu posso imaginar o seguinte: tem crachá é uma proposição. Pode entrar no navio é uma outra proposição, uma proposição composta. Perfeito. Mas está faltando o conectivo. Será que ele não está mascarado? Eu vou soprar ali, pode ser que tenha uma poeirazinha em cima dele. Vamos soprar aqui assim, ó, todo mundo, ó. Será que eu posso dizer que se tem crachá, então pode entrar no navio? Será que tem o mesmo significado de quem tem crachá, então pode entrar no navio? Será que tem isso aí? É a mesma ideia, meu povo. Essa regra é uma condicional. Se alguém tem crachá, se uma pessoa tem crachá, então essa pessoa pode entrar no navio. Pronto, essa regra é uma condicional. A partir dessa regra, é correto concluir que, ora, se ele está pedindo uma conclusão, é porque ele quer outra coisa que fale a mesma coisa. Uma coisa que fala a mesma coisa é ótimo, viu, PH? Mas olha, eu tenho uma regra. Se tem crachá, então pode entrar no navio. Será que eu posso falar isso de outra maneira? Será que com base nisso eu posso concluir algo? Posso. Uma outra proposição, uma proposição equivalente. Bora para cá? Bom, se eu tenho sim, então, vamos ver o que é que acontece se eu aplicar o inverte nega. Vou colocar já o se. Vou colocar o então. Vou pegar a segunda parte. Pode entrar. Vai ficar como? Não. Pode entrar. No navio. No navio. Pego a primeira parte. Tem crachá. Traz para a segunda? Não. Nega, né? Tem crachá. E continua com o se então, né? Se não pode, se alguém, né? Se não pode entrar, fica um pouco vago. Eu posso colocar aqui assim, um alguém, se uma pessoa não pode entrar no navio, é porque ela não tem crachá. Gabarito letra A. Se alguém não pode entrar no navio, então não tem. Essa pessoa não tem crachá. Perfeito? Será que eu poderia trabalhar de outra forma? Poderia, ó, tem quase aqui, ó um ou aqui embaixo, ó um ou perdidinho aqui embaixo. Será que tá certo? Vamos adaptar esse ou para nossa questão ficar correta? Vamos lá? O que é que eu vou fazer, ó? Tem crachá. Traz para cá. Uma pessoa não tem crachá. Depois, pega a segunda e deixa. Entra no navio. Então tá trocado. Risca esse não e bota pro lado de cá. Uma pessoa não tem crachá ou entra no navio, tá certo? Se uma pessoa, alguém tem crachá ou não entra, ou não tem crachá ou entra no navio. Traz para mim, traz para mim. Meu povo, situação agora é treino, tá? É treino. Novamente, vamos falar. Rapaz, olha, presta atenção, vou aqui até pro tete a tete, olha só. Nós vamos falar 312.427.613 vezes durante o nosso curso. Tem que resolver questão. Se você ainda não se sentiu familiarizado com as regrinhas que a gente colocou, tem que fazer questão. Anota lá no nosso quadrozinho lá, anota junto com a tabela verdade, tudo direitinho, coloca as 3 regrinhas. Não esquece de colocar aquela observação, que para o i, para o ou e para o se, somente se, para o se então, perdão, volta. Que para o ou, para o i, para o se, somente se, para o ou, a ordem não vai importar, a exceção é a condicional, as 3 regrazinhas e vamos resolver exercício. Para o seu concurso que você está preparando, não importa se é a banca A, B, X, Y, Z, W, alfa, beta, quem vier pela frente. Todo mundo vai trabalhar com a mesma ideia. Então, o que é que vale para vocês? Resolver essas questões de uma maneira geral para fixar o conceito. Próxima aula, nós vamos falar também de um assuntozinho muito importante que também não cai não, despenca nas nossas provas, que é a parte de negação de proposições. A gente volta já. Beijo no papai e na mamãe.